O contexto histórico de hoje vai abordar a expansão dos trens. Para acompanhar a crescente produção de café, em meados do século XIX, era necessário dispor de um meio de transporte que aliasse duas qualidades: ser barato e eficiente. Era o início da construção das ferrovias. Impulso do café. Até meados do século XIX, as tropas eram o principal meio de transporte de mercadorias pelo Brasil. As viagens eram demoradas e durante o trajeto muitos produtos estragavam. A partir de 1830, com o avanço da cafeicultura no Vale do Paraíba, região entre São Paulo e Rio de Janeiro, era preciso um meio mais eficiente de transporte com preço menor. Foi o ponto de partida para a construção das ferrovias. A primeira ferrovia foi em 1855 e foi construída na estrada de ferro Dom Pedro II, a primeira ferrovia do país, que hoje é chamada Estrada de Ferro Central do Brasil. Ela faria a ligação de Porto do Rio de Janeiro, o principal da época, à área da produtora de café do Vale do Paraíba. A construção foi financiada por banqueiros e comerciantes ingleses e brasileiros. Entre o século XIX e meados do século XX, várias ferrovias foram construídas no país, ligando principalmente o interior aos portos. Em 1885, por exemplo, foi inaugurada a linha Curitiba-Paranaguá, que facilitou o escoamento de erva-mate, milho e farinha de mandioca. No sul do país, as linhas férreas favoreceram a exportação do carvão, madeira, couro e charque. Na região Nordeste, as ferrovias levavam açúcar, fumo e algodão aos portos de Salvador. Na Bahia e do Recife, em Pernambuco, na região Norte, foi inaugurada em 1912 a madeira Mamoré, que encurtou por 2 dias uma viagem que antes levava 18 dias de barco pelo rio Madeira. A maioria das plantações de café do país localizavam-se no interior de São Paulo. O sucesso da cafeicultura no oeste paulista, em cidades como Piracicaba e Ribeirão Preto, defendia de construção de uma ferrovia que ligasse as zonas de produção a um porto mais próximo do que o do Rio de Janeiro. A partir de 1868, a ferrovia Santos-Jundiaí resolveu o problema, ligando os portos de cultivo do café ao Porto de Santos, que se tornou o mais importante do Brasil. O Brasil não possuía tecnologia para construir locomotivas, nem para abrir estradas de ferro. Para que esse sistema de transporte fosse implantado no Brasil, era preciso utilizar técnicas estrangeiras de engenheiros. Foram os ingleses que forneceram a tecnologia necessária em troca de lucros futuros. A influência inglesa pode ser vista também na arquitetura de muitas estações, como a Estação da Luz, na cidade de São Paulo, que faz parte do trajeto Ferrovia Santos-Jundiaí. Essa é mais um vídeo documentado pelo contexto histórico. Não deixe de dar seu like no MemoryTube e acompanhar o nosso Instagram e as nossas redes sociais da Memory News. Até a próxima!